Eu imagino que boa parte de vocês, talvez a maioria de vocês, já teve na sua vida um culto de confirmação. E eu gostaria de convidá-los para que esse culto, o culto de confirmação desses 6, fosse um culto de recordação da confirmação de vocês. Fosse um culto de, eu nem sei se existe essa palavra, de reconfirmação da sua fé no Salvador Jesus Cristo. Tentem lembrar da época da instrução de confirmandos de vocês. O tamanho da turma que vocês tinham, com quem vocês tiveram aula de instrução de confirmandos. A minha turma não eram 6, eram 66 na minha congregação de origem. O meu pastor, o querido pastor Assi Ramalho Rep, já está no céu com Jesus, foi quem nos deu aula por 2 anos, toda sexta-feira à tarde, nos explicando todas as partes do catecismo. Na minha época, e talvez para quem tem mais ou menos a minha idade, havia o terrível teste de conhecimento em culto público. A gente sentava na frente da igreja, o pastor ficava lá na frente e perguntava de um por um cada uma das partes do catecismo, sem dizer antes qual seria a pergunta, e a gente precisava ter a resposta na ponta da língua. Era muito nervosismo. Depois, no meu caso, a prova era na quinta noite e o culto no domingo de manhã. O culto no domingo de manhã era cheio de nervosismo antes da gente ir para a igreja. A igreja onde eu me confirmei, a igreja era em cima e o pavilhão era embaixo. E a gente ficava ali embaixo e tentava brincar, tentava se distrair, mas estava todo mundo muito nervoso. Assim como o Felipe me disse que estava muito nervoso quando estava chegando na igreja. E no dia da confirmação, tinha lá meus pais, a minha madrinha, meus tios, meus primos, pessoas queridas, assim como vocês estão cercando esses 6. Eu imagino que a confirmação de vocês, quando ela aconteceu, também foi mais ou menos nesse estilo. E vocês devem ter usado como livro-texto o Catecismo Menor de Martinho Lutero, ou uma das suas variantes. A gente tem um livro chamado Crescendo em Cristo, que é um pouquinho maior. Os mais novos usaram o Com Jesus, que é um pouquinho maior, mas boa parte de nós usou o Catecismo Menor, aquele vermelhinho, que antigamente era marrom até, pequenininho. E seja qual for o livro que a gente usou, ele estava baseado nos ensinamentos do Catecismo Menor, escritos por Martinho Lutero em 1529, e que são todos tirados da Bíblia. Seja qual for o livro-texto que vocês usaram, seja na confirmação ou seja profissão de fé, vocês estudaram sobre o que é a Bíblia, estudaram sobre quem é Deus, estudaram sobre os 10 mandamentos, estudaram sobre o credo apostólico, estudaram sobre o Pai Nosso, sobre o ofício das chaves, que é o confessar os pecados e receber o perdão, estudaram sobre o batismo, estudaram sobre a Santa Ceia, estudaram sobre a vida cristã. Tudo isso é ensinado para a gente, é instruído, nós somos instruídos, por isso, instrução de confirmandos, nós somos instruídos para que aquela fé que nós ganhamos no batismo seja agora entendível pela gente, seja compreensível, seja algo que eu consigo racionalizar na maioria das partes. O texto do Antigo Testamento, do culto de hoje, nos lembra que todos esses ensinamentos, tudo isso que a gente vê na época de instrução, de profissão de fé, e que são tirados da Bíblia, não estão longe de nós. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 até 14. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Também não estão do outro lado do mar, de modo que alguém pergunte: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração, podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Vejam bem, os mandamentos, as leis, as orientações que Deus nos dá não são difíceis de entender, diz a Bíblia. E, de fato,
Não são. Os mandamentos de Deus, na verdade, são bem simples de entender. A gente consegue entender facinho. Não mate. Todo mundo entende. Não cometa adultério. Todo mundo entende. Respeite o teu pai e tua mãe para que vás bem e viva longo tempo sobre a terra. Todo mundo entende. Não cobice as coisas das outras pessoas. Todo mundo entende. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás nenhum outro Deus diante de mim. Todo mundo entende. Nem precisa explicar muito sobre isso. E olha que nós tivemos aí durante 9 semanas, 10 no total, cultos sobre os mandamentos. E o último culto, a gente infelizmente não teve aqui na Cristo Rei em função das chuvas, era sobre a conclusão dos mandamentos. Os mandamentos não estão longe, mas estão bem na frente do nosso nariz, estão no nosso dia a dia. Não é algo teórico que nós aprendemos na instrução de confirmandos e ficamos pensando, filosofando e como seria isso. Não, não é nada disso. A vontade de Deus é algo para ser vivido, é prático, está ao nosso redor em tudo que nós fazemos. Por isso, as orientações que nós recebemos na Bíblia, que nós recebemos na instrução de confirmandos, são para nos guiar na nossa vida cristã. Esses valores, essas leis dadas por Deus, nos ajudam a tomar decisões. E a maior dessas decisões a ser tomada é a que o próprio Moisés nos diz no texto de hoje. Versículos 15 e 16 de Deuteronômio 30. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que eu estou dando hoje a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo, e Deus os abençoará. Vocês podem escolher. Vocês têm a oportunidade de escolher. Aliás, Deus sempre permitiu, Deus sempre deixou que o seu povo, que os seus filhos escolhessem. No início da história da humanidade, com Adão e Eva, já foi assim. Vocês podem comer fruto de qualquer árvore do jardim, menos de uma árvore. É a única exigência. Por que Deus não colocou uma cerca elétrica em volta daquela árvore? Por que Deus não cavou um fosso em volta da árvore? Por que Deus não fincou um monte de lanças para que ninguém chegasse perto? Porque é o ser humano que escolhe. Deus nos ama tanto que permite que nós escolhamos e permite, inclusive, que façamos escolhas erradas. E essas escolhas não acontecem só num momento. Não é só no dia do batismo, ou no dia da confirmação, ou no dia do casamento, ou em qualquer dia. Ela acontece a todo momento. Essas escolhas acontecem a todo instante. Nós estamos sempre, continuamente, diante de situações em que nós escolhemos ficar do lado de Deus ou ficar contra a vontade de Deus. Ficar do lado de Deus ou ficar contra Deus. E como fazer a escolha certa? Como não errar? Será que tem como? Tem sim. E Jesus nos explica como. E explica de uma forma tão simples, mas tão simples, que qualquer um de nós pode entender. Jesus nos compara a galhos de uma parreira. Ele diz que ele, o próprio Jesus, é a parreira, é o pé de uva, e que nós somos os galhos, e dos galhos nascem os cachos de uvas. No dia do Santo Batismo, nós fomos unidos a Jesus, nós fomos grudados a Jesus. No dia do batismo, nós recebemos de Jesus a fé salvadora. No batismo, nós fomos colocados para dentro da família da fé. E aí Jesus diz: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Continuem unidos. O batismo,
o dia em que ganhamos a fé salvadora, não foi um evento no passado, mas é um evento diário, é um evento atual. Todos os dias nós somos convidados por Deus a abandonarmos os pecados, a nos lavarmos no perdão que Jesus Cristo oferece, para que estejamos unidos a Cristo. A fé que começou lá no batismo continua viva, continua ativa em cada um de nós. E nós precisamos viver essa fé. Nós precisamos viver na fé em Cristo. Viver unido a Cristo é viver com o mesmo propósito de Jesus. Diz Jesus de novo: assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós só conseguimos cumprir, obedecer aos mandamentos de Deus porque somos amados por Jesus Cristo. E Jesus nos amou tanto que deu a sua vida por nós. Dizem que o versículo 16 de João 13 é o resumo da Bíblia, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Unidos ao amor de Cristo, nós vivemos abençoados por Deus. Unidos ao amor de Cristo, nós vivemos em fé. Nesse tempo de instrução que nós tivemos, os 6 comigo, nós pudemos ver e rever o amor de Deus, o amor de Jesus por cada um de nós. Nós pudemos perceber que a nossa fé começa e é firmada pelo próprio Deus. Nós pudemos perceber durante esses quase 2 anos o cuidado, o amor, o perdão que Deus, por meio de Jesus, nos oferece sempre e sempre de novo. Nesses quase 2 anos de instrução, com esses 6 meninos, eu tive o privilégio de relembrar para eles o que eu tento relembrar a cada domingo para cada um de vocês. Nós somos ligados a Deus no dia do batismo. Nós continuamos ligados a Deus na nossa vida de fé. Assim como um galho continua ligado à videira. A gente sabe que, conforme diz o texto de Hebreus 11:6, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Por isso nós pedimos que Deus fortaleça a nossa fé. E isso Deus faz conosco cada vez que nós ouvimos, cada vez que nós refletimos na sua santa palavra e cada vez que nós participamos da Santa Ceia. Ouçam Jesus de novo. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Que nós possamos, desde já, desfrutar do convívio dessa união com Jesus. E que de forma completa, plena, total, desfrutemos dessa presença de Jesus na vida eterna nos céus. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.